Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, hoje e sempre. Meus irmãos, aqui estou para trazer uma mensagem de Deus ao seu coração. Vamos ler aqui o texto da palavra de Deus que se encontra em Gênesis capítulo 12, versículo 1, que diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Meus irmãos, eu gostaria de estar trazendo uma mensagem subordinada ao tema As 5 experiências de Abraão com Deus. Como esta mensagem, meus irmãos, ela é bastante extensa, eu estarei dividindo esta mensagem em 5 partes. Os próximos vídeos estarão dando continuidade a esta mensagem. Então assista estes vídeos do início ao fim, e Deus certamente irá falar contigo para a glória dele. Pois bem, o Senhor Deus, meus irmãos, ele viu em Ur dos Caldeus um homem chamado Abrão, filho de um homem chamado Terá. Este homem, Abrão, ele era um homem diferente de todos os demais que residiam com ele naquela cidade, porque esta cidade, Ur dos Caldeus, ela era uma cidade completamente idólatra. No entanto, Abrão, ele tinha um conceito totalmente diferente em relação a todos aqueles ídolos. Mas Deus, meus irmãos, ele tinha uma obra muito grande a realizar na vida deste homem. Mas para que esta obra fosse realizada da maneira que o Senhor queria realizar, ele precisou passar por 5 experiências com Deus. Quais foram estas experiências? A primeira experiência que Abrão passou com o nosso Deus foi exatamente o seu chamado. Deus chama Abrão para uma grande obra. E nesse chamado de Deus na vida de Abrão, algumas coisas importantes aconteceram e eu quero compartilhar aqui com vocês. A primeira coisa importante que aconteceu no chamado de Deus na vida de Abrão foi a seguinte: deixa para trás, Abrão, as suas terras, deixa para trás, Abrão, a sua parentela, deixa para trás também, Abrão, os seus pais. Vejam que algo interessante Deus pediu para Abrão. A segunda coisa importante que aconteceu aqui foi a seguinte: Deus promete a Abrão grandes coisas. Vejam aqui, no versículo 2, 3 e 4. O que é que Deus fala? Farei de ti, Abrão, uma grande nação. Palavras de Deus a ele. Vejam também que o Senhor fala o seguinte: engrandecerei, Abrão, o seu nome. Vejam aqui, vejam aqui mais promessa de Deus. Abençoarei os que te abençoarem, Abrão. Vejam aqui, tem mais, meus irmãos, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, Abrão. E veja que tem mais ainda aqui, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Estas foram algumas das promessas de Deus a Abrão, considerando que Deus estava chamando ele para uma grande obra. Vejam que algo importante ainda que aconteceu no chamado de Deus na vida de Abrão. Ele parte sem questionar. No versículo 4 está escrito aqui: e partiu Abrão sem questionar a Deus. E quando ele partiu, ele levou, sabe quem, meus irmãos? Ló, o seu sobrinho. Mais na frente nós vamos aprendermos um pouquinho sobre este rapaz. Mas ele levou Ló consigo, levou também a sua esposa Sarai e também todos os bens que ele tinha, sim, e partiu conforme o Senhor havia
ordenado. Algo importante aqui também que aconteceu: Deus aparece para Abrão mais uma vez aqui no versículo 7, e desta vez o Senhor promete para ele algo também importante. Sabe o que é que Deus prometeu para ele no versículo 7? Território. Estas terras, Abrão, darei à sua descendência. Então, meus irmãos, aqui nesta primeira experiência de Abrão com Deus, o Senhor Deus promete a ele grandes coisas. E agora no versículo 7, o Senhor está prometendo território, não somente para ele, mas para a sua descendência. Algo que Abraão jamais imaginaria viver. Este foi o chamado de Deus. Mas ainda dentro dessa experiência relacionada ao chamado de Deus, aqui no versículo 7 e versículo 8, agora Abrão, ele edifica um altar ao Senhor e invoca o nome do Senhor naquele lugar. Meus irmãos, esta experiência que ele teve com Deus foi algo sobrenatural. Até porque, meus irmãos, primeiro, Abrão não conhecia Deus. Aonde ele morava tinha centenas de deuses. Então ele não tinha nenhum tipo de experiência com Deus Todo-Poderoso. Mas ele aqui estava disposto a viver esta experiência. E ele de fato obedeceu o chamado de Deus na vida dele, deixou praticamente tudo para trás, inclusive os seus pais, deixou para trás, foi viver uma experiência nova com o nosso Deus. E ele constrói um altar ao Senhor Deus Todo-Poderoso e invoca o seu nome. Então a primeira experiência que Abraão teve com Deus foi o seu chamado, e no chamado Deus já faz promessas grandes na vida dele, e ao ouvir estas promessas ele decide por si só edificar um altar ao Senhor e invocar o nome do nosso Deus. Então, meus irmãos, esta é a primeira parte da mensagem, que tem como objetivo mostrar para todos que a primeira experiência que Abrão teve com Deus foi a experiência do seu chamado. Que Deus abençoe em nome de Jesus, e até a próxima mensagem, que estaremos trazendo a segunda experiência de Abrão com Deus. Deus abençoe.